Oi, seja bem-vindo. Estou gravando esse vídeo a pedido da minha aluna, Carolina. Ela pediu para resolver duas questões da Unicamp de 2015, da primeira fase. As questões são as questões de número 26 e a questão de número 27. Vamos dar uma olhadinha nelas? A questão de número 26 é uma questão de geometria, onde nós temos um pentágono com todos os lados de mesmo comprimento. Então a figura é essa daqui. Nessa questão, então, esse pentágono, todos os lados têm a mesma medida e eu estou preocupado com os ângulos dele. Como tanto faz a medida desses lados, né? Qualquer figura que seja semelhante vão possuir os mesmos ângulos, então eu vou tratar aqui cada um desses lados valendo 1. E olha só, quando aqui vale 1 e aqui vale 1, né? Se fosse qualquer outra medida, observa que nós temos aqui nessa figura um triângulo retângulo isósceles. Como aqui é 1 e aqui é 1, naturalmente aqui vai valer raiz de 2 nesse triângulo retângulo isósceles. E algo importante também que a gente tem, que como aqui é 90 graus, esse ângulo é igual a esse. E necessariamente, como a soma é 180, cada um desses ângulos vai ter que valer 45 graus. Ok? Continuando aqui então, nós temos que esse ângulo vale 135. Aqui vai valer 90 então, porque 90 mais 45 vai ser 135. E esse outro triângulo passa a ser um triângulo retângulo também, a gente consegue observar isso. Bom, com raiz de 2 e com 1, eu tenho os catetos, eu consigo também obter aqui essa hipotenusa, que vai ser 2 mais 1, tira a raiz, 3. Tendo esse triângulo agora, a gente trabalha com um ângulo θ. Então, nesse ângulo θ, eu tenho três informações. Eu tenho dois lados, aí o lado maior, e eu tenho esse ângulo θ. Qual que vai ser a utilidade desses três lados? Eu posso utilizar a lei dos cossenos para descobrir qual que é o cosseno do ângulo θ. A lei dos cossenos, né, diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo entre o b e o c. Dessa forma, então, a gente consegue fazer o cálculo do cosseno desse ângulo. Tá? Nesse triângulo, então, que tem o θ, a gente consegue fazer raiz de 3 elevado ao quadrado é igual a 1 mais 1 menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno do θ. Tá? 3, então, vai ser igual a 2 menos 2 vezes o cosseno do θ. O 2 que está aqui somando, né, vai subtrair. Eu vou passar o cosseno para esse lado, o 3 para cá. Então, eu vou ter 2 vezes o cosseno igual a 2 menos 3. Ou seja, 2 vezes o cosseno do θ é igual a menos 1. Portanto, o cosseno de θ tem que valer menos meio. Tá? Quem que é o ângulo que tem o cosseno menos meio? A gente vai olhar, reduzindo ao primeiro quadrante, quem possui o ângulo valendo meio, que é 60 graus, e no segundo quadrante, o correspondente dele é o quanto falta, né, para 180. Então, 180 menos 60, 120 graus é a resposta adequada. Ok? Vamos passar para 27? Na 27, nós temos um cilindro circular reto com o raio da base e a altura iguais a R. Então, o raio aqui vale R, a altura vale R, certo? E ele diz que a área da superfície total tem que ser igual a uma esfera que tem raio de quanto? Bom, primeiro vamos entender então qual que é, vamos lembrar algumas coisinhas, tá? Como que eu calculo a área da superfície de um cilindro circular reto? A gente consegue fazer a planificação de um cilindro circular reto da seguinte forma. Eu vou ter as duas bases, cada uma das bases tem área πr ao quadrado, e essa superfície que envolve, né, o cilindro, ele se torna um retângulo, cujo um dos lados é 2πr, que é o comprimento,
e o outro é a altura. Nesse caso, a altura vai ser R. Então, se eu quiser calcular a área da superfície total desse cilindro, basta somar πr ao quadrado mais πr ao quadrado, ou seja, 2πr ao quadrado, mais a área do retângulo, que é 2π vezes r ao quadrado, ou seja, 2πr ao quadrado. Ok? Continuando, então. A gente tem aqui a área desse cilindro circular reto, que é de 4πr ao quadrado. Excelente. Essa é a área, então, do meu cilindro circular reto. Agora, como que eu calculo a área de uma esfera? Ou, desculpa, o volume de uma esfera, né? Ele tem a mesma área de superfície total. Não, eu quero calcular a área, a superfície de uma esfera. De que forma que eu posso calcular a área de uma superfície total de uma esfera? Ora, coincidentemente, para calcular a área de uma superfície esférica, também é 4πr ao quadrado. Aqui é a área, o raio da esfera, e aqui é o raio do cilindro. Só que necessariamente, então, o raio do cilindro tem que ser o mesmo que o raio da esfera. Então, a esfera vai ter que ter raio R. Essa é a resposta final da questão. Belezinha? Bom, espero que isso daí possa ter ajudado a clarificar um pouquinho mais essas questões e bons estudos!